Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do programa 30 Minutos Com. Durante muitos anos o seu coração balançou entre a pintura e a poesia, até que foi mais forte o apelo interior para transpor para a tela a maneira própria de ver o mundo. Carreira relativamente curta, 10 anos, mas sem dúvida bem sucedida. Cerca de 100 exposições nacionais e internacionais, muitas em conjunto com nomes sonantes do panorama artístico nacional. Representado em museus e coleções particulares, António Sem faz questão em que o seu nome fique ligado ao movimento da moderna pintura portuguesa. António Sem, boa tarde. Aliás, boa tarde. António Gonçalves Filipe, obrigado por ter acedido ao nosso convite. O mundo da pintura tem-se agitado bastante nos últimos anos. Esta movimentação, que tipo de reflexos é que trouxe ao panorama atual? Bom, a situação da arte em Portugal pode ser encarada sob dois prismas. Há um aspecto positivo em relação à situação da arte atualmente e um aspecto negativo. No aspecto positivo, eu penso que ultimamente há uma maior divulgação da pintura portuguesa no estrangeiro. Há também uma maior procura das galerias portuguesas em relação a mostrar a pintura portuguesa, principalmente os novos valores que vão aparecendo, e penso que esta situação, este lado positivo é benéfico não só para o próprio país, mas também para os pintores, principalmente para os tais novos valores que todos os dias vão aparecendo. O aspecto negativo, penso que também não se tem feito a divulgação necessária, ou não tem havido os apoios necessários a que essa própria divulgação seja feita de uma maneira mais precisa, de uma maneira mais, enfim, de uma maneira que leve a pintura portuguesa a ser conhecida lá fora e não ficar restrita apenas a determinado tipo de nomes que as pessoas se habituaram ao longo dos tempos a procurar. Você sublinhou os novos valores, de facto, muita gente nova a pintar, muita gente nova a expor, enfim, isso veio criar, de facto, toda uma agitação que, enfim, que não era normal, não era apanágio, digamos, da pintura nacional. Isso implica, ao mesmo tempo, qualidade? Acha que a pintura portuguesa atualmente é uma pintura de qualidade, ou que, pelo contrário, todo este boom pode perverter um pouco o resultado final do trabalho de muitos anos de muita gente? Pois isso é um caminho, é uma pergunta extremamente difícil de responder. De qualquer maneira, dentro da minha ótica ou do meu prisma, assiste-se hoje realmente a grandes valores, os novos valores, e assiste-se a exposições em bares, assiste-se a exposições em restaurantes, assiste-se pintura ao ar livre desses novos valores, porque realmente não têm espaços, não têm galerias para pôr os seus trabalhos. As galerias hoje em dia funcionam um bocado pelo aspecto comercial e também pelo aspecto de qualidade. Só que as galerias têm os seus pintores restritos, são os artistas da galeria. E os novos valores, as pessoas que não estão enfeodadas às galerias, têm dificuldade em entrar nas galerias e expor aí os seus trabalhos. Por aí se vê, e nós consultamos os órgãos de comunicação social, os jornais, a folha literária ou a folha onde vêm as exposições, e vemos artistas a expor nos mais diversos locais, hotéis, bares, como eu disse, montes de lugares. Isso também, penso eu, que as galerias portuguesas ainda não tiveram consciência, ou não tomaram consciência realmente da qualidade. E eu digo qualidade porque há qualidade nos novos valores. E depois também há um problema, é que as galerias em Portugal, este boom das galerias, que é benéfico para a pintura portuguesa, realmente é benéfico. Agora, este boom de galerias tem que ser alargado, não só aos valores que nós temos, fazem parte do nosso património cultural, esses valores, mas também abrir a outros quadrantes, a outras pessoas, a outros artistas, enfim, e dar realmente uma panorâmica, porque o futuro da pintura portuguesa está nas novas gerações, está nas gerações de agora, não é? Entende que é vantajoso um pintor estar ligado a uma galeria, tal como um jogador de futebol pertence a uma equipa de futebol? É vantajoso e não vantajoso. Quer dizer, será vantajoso porque as galerias podem participar, e geralmente participam, e temos um caso concreto agora do Fórum das Galerias, que vai haver, que é o segundo, o ano passado foi o primeiro, mas essas galerias vão levar os seus artistas. Por um lado é bom para o artista que pertence à galeria,
a poder entrar em feiras internacionais através do seu representante legítimo, mas penso que também é negativo para o próprio pintor. Acho que é restrito, é limitativo para a criatividade do pintor. Eu penso que um pintor, um artista plástico, e seja em que modalidade for, não deve estar agregado nem feudado a nenhuma galeria. Isto quer dizer plena liberdade de expor onde quer, fazer o que quer, e ser completamente livre neste domínio. Não quer dizer que não seja livre, não é? Mas eu, se puder ser uma galeria, se quiser fazer uma exposição no estrangeiro ou no outro lado qualquer, terei que pedir ao meu representante, neste caso à galeria, se poderei participar ou não. É comum ouvir-se os pintores, enfim, e não só os pintores, infelizmente no setor artístico, é comum as pessoas queixarem-se de que dificilmente podem viver da sua arte exclusivamente. No entanto, o que é facto é que nunca se expôs tanto a preços tão incríveis e vende-se tanto como atualmente. Parece existir aqui um contrassenso. Por um lado, os pintores queixam-se que não conseguem sobreviver se dedicarem exclusivamente à sua atividade, mas por outro lado, expõem e vendem, às vezes, a preços perfeitamente incríveis. Pois, também se vende muito gato por lebre, não é? E também se vende muitos trabalhos sem qualidade. Penso que, acima de tudo, em termos da arte portuguesa, há necessidade de fazer uma divulgação ou um levantamento artístico a nível nacional da pintura portuguesa. E levar isto ao conhecimento das pessoas. Porque hoje em dia também se assiste à venda ou à compra de obras de arte, e as obras são vendidas ou as obras são compradas mediante o nome ou a pessoa ou o artista que fez. Por isso compra-se o nome, não se compra a qualidade ou não se compra realmente o valor artístico da obra, do seu conteúdo. Vende-se realmente o nome. Em relação, não é paradoxo, a situação é difícil hoje um pintor que começa, e não só começa, que quer viver exclusivamente da pintura. Torna-se difícil porque os materiais são extremamente caros, os apoios das entidades governamentais não são os melhores em termos de estímulo para a pessoa se poder dedicar exclusivamente à pintura, e estes subsídios e apoios no campo da procura, no campo da pesquisa, no campo de procurar no estrangeiro outras formas de expressão, outras formas de conhecimentos, é extremamente difícil. Por isso, geralmente, a maioria dos pintores portugueses tem o seu emprego e fazem da pintura uma espécie de hobby. O seu hobby, que no fundo não deveria ser o seu hobby, não é? Em relação a, como você disse, em relação a vender obras de arte, etc., eu penso que se está a vender bem. Penso que houve, dos anos, ano 85, que houve realmente uma pequena revolução no meio artístico português. Não se vende só os grandes nomes da pintura, e não vale a pena aqui citá-los, porque são conhecidos da maioria do público, mas há uma procura também dos novos valores, e os novos valores vão se impondo através de uma luta extremamente difícil, mas vão conseguindo vender e fazer chegar o seu nome às pessoas, e a sua obra também. Tendo em vista que são praticamente inexistentes publicações dedicadas às artes em geral e em particular, neste caso da pintura, a crítica nos órgãos de comunicação social desempenha certamente um papel extremamente importante em termos de ligação público-autor. Como é que você vê o trabalho desenvolvido pela crítica em relação à pintura atualmente? Eu sou extremamente crítico em relação à crítica portuguesa, porque penso que atualmente em Portugal não há uma boa crítica em relação às artes plásticas. Eu li há pouco tempo, por estes dias, no Diário Notícias, uma crítica em relação a que se focava que alguém tinha dito que a crítica é hermética e não se faz crítica e que não se vai às exposições. Eu confirmo realmente que há muitos críticos em Portugal que fazem crítica sem ir às exposições. Isto é um dado adquirido, é um dado que eu conheço e pontualmente conheço casos. Depois, o problema dos bons críticos portugueses é que não são pagos, nem têm estímulos para escrever boa crítica, e por isso não a fazem. Agora, a maioria da crítica dos catálogos, da crítica que se faz, nós chegamos à terceira linha, quarta linha de uma crítica em relação ao artista plástico, e não conseguimos passar dali.
Eu respeito realmente a crítica e digo que, no meu ponto de vista, a crítica devia ter um aspecto pedagógico em relação ao artista. Mesmo que eu, como artista, esteja contra uma crítica, que eu aceito-a, respeito, e daí posso tirar ilações que me poderão ser úteis na construção de novos trabalhos. Mas realmente isso não tem acontecido e realmente lastimo em relação à crítica que isso não aconteça. Que seja, no fundo, o pintor tem vários suportes. Tem os suportes, tem as tintas, tem os pincéis, tem, enfim, todos os materiais necessários para construir a sua obra, e a crítica devia ser também uma vertente do seu trabalho, uma componente mas infelizmente não é. Torna-se cada vez mais importante, certamente, para um autor que a sua obra, os seus trabalhos não se limitem exclusivamente ao espaço nacional. Os contactos internacionais, as exposições internacionais são extremamente importantes para a divulgação e o seu trabalho para a aprendizagem e confronto, enfim, com as linhas e com aquilo que se faz lá fora. Neste capítulo, acha que é fácil um pintor português deslocar-se ao estrangeiro e expor? Há muita gente a ir lá fora a expor, são muito solicitados. Como é que se vive neste caso? Bom, para se ir ao estrangeiro, ou o artista tem a máquina montada e é fácil a sua deslocação ao estrangeiro, ou seja, o grande nome sonante da nossa... Tem poder económico para fazer a sua própria promoção e ir ao estrangeiro. Isso é um dos aspectos. O segundo aspecto é também determinadas entidades, não digo todas, porque isto também está neste momento a operar transformações neste domínio. Determinadas entidades levam sempre os mesmos nomes lá fora. E isso vê-se também pelas galerias, quando há as feiras internacionais, quando há a Arte de Madrid, quem vai, etc. E existe um terceiro aspecto, que é a procura de novos valores lá fora, e eu falo com toda a liberdade, porque em relação a isso promovi o ano passado uma exposição de 11 pintores portugueses na Checoslováquia. Fomos 11 pintores, não pagámos absolutamente nada, os trabalhos foram e fizemos uma exposição. A exposição que teve bastante aceitação na Checoslováquia, e que, devido a isso, fomos convidados pelo Ministério da Cultura, via Embaixada em Portugal, de fazermos novamente uma exposição este ano lá fora. Isso também tem um bocado a ver que estive ligado, fui presidente da Sociedade Portuguesa de Artes e Letras, que era a sigla ARTE. Neste momento está a ser feito, ou está em estudo, a criação da União dos Artistas Plásticos de Lisboa, uma associação que congrega artistas plásticos, e penso que é extremamente fácil aos artistas plásticos exporem lá fora, porque o estrangeiro está carente de ver o que fazemos, onde é que estamos, a nossa técnica, enfim, estão carentes. E isso é extremamente fácil de o fazer, desde que haja boa vontade dos artistas, que haja boa vontade das entidades que podem apoiar essas deslocações, e penso que sim. E penso que realmente este salto em termos de estrangeiro, que é benéfico para o próprio país, que é benéfico para os artistas, e porque irem 7 este ano, as portas ficarão abertas para outros pintores se deslocarem ao estrangeiro, e é essencial. Em relação a si próprio e ao percurso que fez já enquanto pintor, 10 anos, como eu disse no início, é uma carreira relativamente curta. Agora, de facto, você conseguiu rapidamente uma aceitação generalizada dos seus trabalhos, o que normalmente não é fácil. Como é que aconteceu todo esse percurso tão rápido? Que tipo de problemas é que você teve em relação a si próprio ao percorrer, certamente, fases extremamente diferenciadas em termos de expressão? Olha, José Cândido, se me permite, eu, em relação à pintura, sou autodidata, por isso aprendi alguma coisa sobre pintura, e bastante, através de ateliês que frequentei de grandes pintores e amigos. Tinha pintado desde jovem, pintei e fiz um interregno, depois dediquei-me a outras modalidades culturais, e em 71, retomei a pintura a sério. Retomar a sério aqui quer dizer, propus a mim próprio expor, sem o sentido de venda. E continuo, ao fim destes 10 anos de percurso, a dizer que gosto de expor
E o que me leva a expor é realmente, adoro conviver com as pessoas, dialogar com as pessoas, mesmo que as pessoas não gostem dos meus trabalhos, poder dialogar com elas. No fundo, gosto muito de expor às pessoas. Isso é o que me leva a expor, não é o aspecto de venda, embora eu goste de vender face aos materiais, não é? Mas, durante estes 10 anos de percurso, que não vai acabar por aqui, é um percurso de pesquisa, de alteração, de mutação, de transformação, porque comecei com desenhos a pastel, lembro perfeitamente que as pessoas diziam que tinha certos traços de Miró, foi a minha primeira fase do pastel. Depois tive uma experiência no acrílico, figurativa, passei pela aguarela, passei pelo óleo, passei novamente pela aguarela, pelo pastel. Neste momento estou na fase do acrílico, mas sempre mudando de tema. Tanto do abstrato, passei pelo abstrato, pelo figurativo, neofigurativo, e neste momento estou na fase expressiva. Mas essas fases que eu tenho têm a ver com o meu estado interior. Porque isto é engraçado que há determinados pintores amigos que me dizem: eu vejo uma exposição tua ano passado e vou ver a deste ano e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso não há uma certa ligação. No fundo há uma certa ligação interior, há uma certa ligação poética nos meos trabalhos ou nas minhas diversas fases ou percursos. Tem a ver com o meu interior. Agora, eu posso estar muito bem com o mundo e tenho um determinado tipo de pintura, ou vou dar isso à tela, ou estou muito mal com o mundo e evidentemente que a pintura, o meu interior, não será o mesmo que o outro, não é? Essas diversas alterações de percurso têm a ver com uma procura de um objetivo, com a procura de uma coisa com a qual verdadeiramente se identifique, ou é apenas e meramente o reflexo de uma atitude interior, como você acabou de dizer? Não, eu penso, eu por exemplo, como o Zé Cano disse, tenho cerca de uma centena de exposições. Não é que eu procuro fazer exposições, mas as pessoas também me convidam, eu gosto de participar. E penso que cada vez mais as pessoas tendem para o coletivo, os pintores tendem para fazer exposições coletivas, mas perdi-me agora. Eu perguntava-lhe se todas essas alterações ao longo desse percurso artístico têm a ver com a busca de uma identidade a partir da qual você vai explorar em termos de trabalho e de objetivos, ou pelo contrário tem meramente e apenas a ver com, de facto, transformações interiores, com atitudes diferenciadas. Eu acho que pintar, eu quando pinto ou quando faço determinado tipo de pintura, pintar para mim é estar bem comigo próprio. Isso é fundamental. Transmitir à tela aquilo que eu sinto, a maneira de ver as coisas, a maneira de encarar as coisas, a maneira, enfim, um bocado o interior, um bocado também o aspecto cósmico do mundo, de ver a situação e ver as pessoas. É isso que eu tento transmitir, mas acima de tudo estando bem comigo. E lembro-me que uma fase expressiva é extremamente agressiva. As pessoas olham para os meus trabalhos e dizem: o António Sanho, que pintou a fase figurativa ou a fase abstratizante, não parece, não tem a mesma linha. Também me criticam por não seguir uma determinada linha, mas eu acho que você ser um pintor sempre, eu costumo dizer, um bocado marginal em relação às linhas, marginal às escolas e marginal, enfim, porque evidentemente eu tenho facilidade de fazer a paisagem, a comercial, a venda, o Rio Tejo, os barquinhos, isso é vendável, mas não é o que eu sinto em relação eu acho que o pintor deve ser autêntico e verdadeiro quando transmite à tela qualquer coisa. Em relação aos materiais, você neste momento está dedicado quase exclusivamente aos óleos. No entanto, eu julgo saber que a sua grande paixão é a aguarela. Por que não continuar e seguir o caminho da aguarela que tanto entusiasma e por que utilizar outro tipo de materiais? Sim, eu neste momento estou no óleo e estou no acrílico. Esta última exposição que eu vou fazer, que é agora no dia 30 de maio no Fórum Picoas, na Galeria do CTD do Fórum Picoas, é a fase acrílica, a última fase, e é expressiva com alguns óleos. Mas a aguarela faz parte da minha vida, eu adoro trabalhar a aguarela, adoro trabalhar a mancha da aguarela, adoro imenso a aguarela, e não vou deixar de fazer a aguarela, nem que seja para fazer aguarelas para dar aos amigos, porque adoro fazer a aguarela é um estado, sei lá, como lhe definir em relação, quando eu faço a aguarela, é um estado de bem-estar interior, bem com tudo e com todos, é um estado
extremamente belo de fazer. Por isso gosto de fazer a paisagem, e a aguarela, o abstratizante é uma fase que eu adoro. Você referiu há pouco que não pinta, enfim, com a exclusiva preocupação de vender. Parece-me, no entanto, que está muito em voga, de facto, as pessoas, ou determinado tipo de pintores, trabalharem numa perspectiva meramente de um lucro imediato, já que desenvolveram uma linha com boa aceitação pública, desenvolvem quase até ao limite essa linha por forma a vender o mais possível. Isso não poderá, de alguma forma, criar problemas em termos da qualidade média dos trabalhos e da pintura portuguesa atualmente? A minha ótica em relação a isso é que, quando isso acontece, a pintura é muito má. Quando acontece essa fase, e estou-me a lembrar... Mas há nomes credenciados a utilizarem esses meios. Eu sei, e não é só na pintura, como inclusive essas temáticas ou esses desenhos são transportados para outras peças que não têm nada a ver com a tela, não têm nada a ver com a arte, no fundo, com a pintura. Mas isso é o aspecto comercial da venda do novo, exclusivamente. E penso que quando isso acontece, que é mau, eu acho como pintor que é mau para mim, se alguma vez isso me acontecesse, penso que também não permitirei que isso aconteça, não é? Porque acho que o nome do pintor tem que ficar ligado a uma obra de qualidade, a uma obra de valor, em que as pessoas se habituaram a ver uma determinada linha coerente de qualidade e não a enverdar pelo caminho meramente comercial da má pintura, da má qualidade dos trabalhos, e que são vendidos a preços exorbitantes porque o nome já foi feito através de uma pintura de qualidade. Isto é, o passar da qualidade para a má qualidade, o passar de uma venda assim para uma grande venda através de um percurso em que o nome sobressai à obra. Mas certamente que concorda que é importante, embora dentro dos limites éticos, o comércio da arte, sem o qual certamente não seria possível o desenvolvimento da própria arte, neste caso a pintura. Certo, e dou-lhe o exemplo concreto. Eu vou participar agora no dia 23 numa exposição coletiva da Arte Bolsa e defendo realmente a existência da Arte Bolsa, defendo realmente imensas o comércio da arte. Agora, uma coisa é certa, eu admito o comércio da arte dentro de uma certa qualidade e que não se engane o público e não se venda gato por lebre. Isso é que eu sou contra. Pensa que ainda é fácil vender aos portugueses gato por lebre? Ou seja, ainda não há uma opinião pública suficientemente formada e informada por forma a poder exigir qualidade dos pintores nacionais? Em relação ao público português, eu penso que 30% da população está, neste momento, com poder de discernimento em termos artísticos de compra e de qualidade. Agora, a maioria das pessoas, a maioria da população não está de maneira nenhuma porque não tem o conhecimento, não tem a informação, não tem... eu vou-lhe contar não é anedótico, mas eu estava numa exposição, numa galeria, uma senhora quis comprar um trabalho do Cargaleiro, o Cargaleiro estava presente, o trabalho estava exposto e ela não sabia que o trabalho estava exposto, queria era uma coisinha do Cargaleiro, não é? Porque queria comprar o nome. Não conhecia nem a pintura do Cargaleiro, não conhecia o trabalho do Cargaleiro, queria comprar uma coisa do Cargaleiro para levar para casa. Mais ou menos o estilo de comprar enciclopédias para meter na prateleira. E isto não pode realmente ser em termos artísticos, não é? Então, sei, nós estamos, enfim, a terminar o nosso tempo. Uma última pergunta, projetos, você tem muitos, tem sempre a sua cabeça a fervilhar de ideias. Quais são os próximos, qual é o próximo rumo, para onde é que se vai dirigir? Olha, José Cândido, primeiro terei agora a minha exposição individual, como disse, no dia 30 de maio. Depois tenho um projeto de um pintor que me pediu para organizar uma exposição coletiva nos Países Baixos, concretamente, acho que um dos países, concretamente a Dinamarca. Depois, outro projeto que eu tenho é realmente em setembro, o Rocha de Sousa, Carlos Calvete, eu, Adão Rodrigues, Ribeiro Farinha, Vítor Belém, o filho do embaixador de Portugal na Checoslováquia, que é Fernando Quartinha, escultor, Eduardo Castelo, fizemos uma grande exposição em Praga destes pintores, a convite do Ministério da Cultura e da Embaixada Checa em Lisboa. Depois, tenho projetado uma individual minha para o ano em Düsseldorf, no mês de março, e uma coletiva, em princípio, em Paris, e eu, quando
quando me pedem para organizar uma exposição, tento não repetir as pessoas. O ano passado, por exemplo, na que fizemos, levar 11 pintores, este ano são 8 ou 9 diferentes. Em Paris será diferente, não quer dizer que não repitam um ao outro, mas tentar mostrar a pintura portuguesa, acima de tudo, lá fora, num coletivo em que predomine a pintura, a qualidade, o nome de Portugal, em desprimor realmente dos nomes que vão de ser A, B ou C. São estes os projetos. António Gonçalves Filipe, obrigado por ter vindo a este programa. E assim terminamos mais uma edição do 30 Minutos com. Voltamos como habitualmente na próxima segunda-feira. Até lá, o nosso abraço. Obrigado por ter estado connosco até segunda-feira, se quiser. Boa tarde.